Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós ouvimos nas palavras de Jesus que a messe é grande e poucos são os trabalhadores. O que nós devemos pedir ao dono da messe, a Deus nosso Pai, que envie mais operários. Então ontem nós recordamos a conversão de São Paulo e hoje nós recordamos 2 santos frutos da conversão de Paulo, do seu trabalho missionário, da sua evangelização. Nós recordamos hoje São Timóteo e São Tito. Ou seja, Paulo entendeu que ele deveria ir aos pagãos para convertê-los. A festa de São Timóteo e São Tito mostra o êxito na missão de Paulo. E quando ele se sentiu chamado para evangelizar, não em Jerusalém com os judeus, mas fora, mostra que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, tanto Timóteo quanto Tito, eles foram colaboradores do apóstolo. Se juntaram aos operários da messe para levar o nome de Cristo à igreja. Timóteo ele nasceu em uma cidade chamada Listra, na Ásia Menor. Seu pai era um pagão grego e a sua mãe, Eunice, ela era judia, acreditava também na espera de um Messias. Timóteo recebe dela essa herança da fé judaica, apesar de que ele era considerado também pagão. A sua mãe transmitia a ele valores da fé judaica. No encontro com Paulo, aquilo que a mãe já tinha iniciado como catequese, o apóstolo vai levar à perfeição. Ou seja, o primeiro catequista evangelizador é necessário que sejam nossos pais, a nossa família, para depois na igreja os filhos serem confiados a outros que irão levar à perfeição a fé transmitida pela família. Irmãos e irmãs, Timóteo ele recebeu o batismo, o Espírito de Deus, mantendo essa cultura judaico-cristã, até ele seguir o apóstolo Paulo como colaborador na missão, se entregando totalmente a Cristo, vivendo por Cristo. Aos 20 anos de idade, ele deixou a sua casa e foi ajudar Paulo a levar o nome de Cristo a outras pessoas, acompanhando em várias viagens, sendo confiado a ele também missões junto às igrejas fundadas por Paulo, junto à comunidade cristã fundada por Paulo. Devemos entender que Timóteo é considerado o primeiro bispo de Éfeso. Olha como a vida de Paulo frutificou nos primeiros anos do cristianismo. Então também nós temos a missão de zelar pela nossa fé, pela nossa comunidade, e às vezes a sua oração, a sua dedicação pastoral pode também frutificar em vocações para toda a igreja.
Quanto a Tito, nós temos as informações que nós colhemos nas cartas do apóstolo Paulo. Ele era pagão de nascimento, provavelmente de Antioquia, e se converte ao judaísmo ainda muito jovem, se tornando também ele colaborador nas missões de Paulo. Paulo deu a ele missões importantes, como ir a Corinto para unir a comunidade cristã que estava se dispersando. E ele vai ali como ponte de unidade. Paulo ensina a Tito o que ele deve fazer, falar, como deve agir com a comunidade cristã, e ele é obediente aos ensinamentos de Paulo. A fé nasce no início da igreja com uma transmissão. São Paulo diz: eu vos transmito fielmente o que recebi dos apóstolos. Então nós devemos recordar hoje, na festa de São Timóteo e Tito, que a igreja é única porque ela é una, santa, católica e apostólica. Uma só é a igreja de Cristo. E nós queremos manter vivo o depósito da fé, o tesouro da fé, a tradição da igreja, os ensinamentos da Sagrada Escritura, para transmitir essa fé com segurança aos demais. Irmãos e irmãs, nós não devemos nos perder no caminho. E é vivendo a herança que nós temos dos apóstolos, dos santos da igreja, que nós vamos ser fiéis seguidores de Cristo. Deus te quer com fidelidade, com obediência, com amor. É assim que nós edificamos a nossa vida, é assim que edificamos a nossa casa, é assim que edificaremos juntos a nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.